TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dulhos. Aqui é fácil estar na moda. Olá, granizo danifica mais de 300 casas em Encantado. Este e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Uma casa na rua Jacó Shore, no bairro São José de Estrela, foi arrombada durante a tarde da terça-feira. O proprietário relatou à polícia que teve furtados uma pistola calibre 380, um notebook, um aparelho de DVD, R$200 e munições. E o mercado do bairro Jardim do Cedro foi assaltado durante a tarde da terça-feira. 2 homens armados invadiram o local na rua Elonino Domingos Zagonel. Eles levaram cerca de R$200 em dinheiro e 3 pacotes de cigarro. A dupla fugiu em direção ao bairro Santo Antônio. Em depoimento, a vítima contou que os assaltantes são seus conhecidos e que um deles já havia tentado lhe assaltar em outra oportunidade. E um homem de 38 anos foi preso por porte irregular de arma de fogo na manhã desta quarta-feira no bairro Moinhos d'Água. A Brigada Militar recebeu denúncia de que o indivíduo estaria armado e realizou a abordagem na rua José Guilherme Chardon por volta das 6h30 da manhã. Em revista, foi localizada com ele uma pistola calibre 38, municiada com 5 cartuchos. O homem foi encaminhado para o registro do caso na Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado. E 2 homens armados assaltaram uma residência no bairro São João por volta das 8h30 da noite desta terça-feira. Segundo a Brigada Militar, a dupla pulou o muro e quebrou o vidro da porta para acessar a casa localizada na rua José Armindo Bepler. Na residência estavam a proprietária e sua filha. Os ladrões exigiram dinheiro e fugiram com cerca de R$200 da proprietária. Um vizinho percebeu a movimentação e gritou. Na pressa para escapar, eles derrubaram a grade de ferro e efetuaram um disparo contra o muro da casa do vizinho e tiros para o alto. O morador das proximidades foi rendido e teve levado seu automóvel Uno. O carro foi localizado pela polícia logo depois e abandonado no quilômetro 5 na RS 128, que liga Bom Retiro do Sul à BR 386. E a Polícia Rodoviária Federal deteve um motorista com uma carteira de habilitação falsa por volta das 5h30 da tarde desta terça-feira. O automóvel Fiesta foi abordado no quilômetro 348 da BR 386. Em consulta no sistema, os agentes verificaram que a carteira era falsa. A condutora de 55 anos, moradora de Estrela, foi autuada em flagrante e conduzida à Polícia Federal de Santa Cruz do Sul. E os semáforos instalados nas esquinas da Avenida Benjamin Constant com a Rua Júlio de Castilhos e Travessa Schmidt, no centro de Lajeado, próximo ao posto Faleiro, foram danificados e tiveram partes furtadas. Pessoas ainda não identificadas e sem autorização retiraram 2 grupos focais dos seus pontos. O Departamento de Trânsito já tem testemunhas que podem informar ou identificar quem cometeu o dano ao patrimônio público. As imagens das câmeras de vídeo monitoramento também serão analisadas. O município já trabalha na substituição destes semáforos. A despesa vai chegar a R$3.000. Um boletim de ocorrência já foi registrado na Delegacia de Polícia. É comum agentes do Departamento de Trânsito recolherem placas de sinalização danificadas e muitas somem e nunca mais são encontradas. O diretor do departamento pede que a comunidade ajude a cuidar do patrimônio, que tem o objetivo de orientar e proporcionar mais segurança para as pessoas. Denúncias podem ser feitas para a Brigada Militar pelo telefone 190 e ao Departamento de Trânsito através do número 3982-1472.
O Ministério Público deflagrou na manhã desta quarta-feira a 10ª Operação Leite Compensado e a 2ª Queijo Compensado. Nessa etapa, são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e recolhimento de caminhões nas cidades de Venâncio Aires, Lajeado, Mato Leitão, Arroio do Meio, Montenegro e Carlos Barbosa. A fiscalização foi realizada na sede das empresas Lactibon Derivados de Leite Limitada, H2B Laticínios Limitada, Laticínios Latibios Limitada e Palermo Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Limitada, além das residências de envolvidos na fraude e 2 caminhões utilizados para o transporte de leite. De acordo com o promotor de justiça Mauro Rockenbach, informações recebidas pelo Ministério Público dão conta do crime organizado e prática comercial abusiva na cadeia produtiva do leite, mais precisamente no que diz respeito ao recebimento de leite adulterado e também de adulteração por uma empresa de Venâncio Aires, a Lactibon Derivados de Leite Limitada. Acompanhe o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Olá, vamos retomar um tema a respeito da nova legislação eleitoral. Vários ouvintes assim indagaram sobre alguns prazos, principalmente, então vamos retomar esse tema, né? Então, as principais regras para 2016, no que tange ao prazo de filiação, a Lei Eleitoral 90.054 de 97, em seu artigo 9º, foi alterada pela recente Lei 13.165 de 2015. Esta legislação nova, então, fixou um novo prazo de 6 meses antes das eleições para a questão da filiação. Então, o prazo máximo para filiação é até 1º de abril de 2016. Uma novidade na nova alteração, fica permitida, então, a filiação, a mudança de partido sem qualquer ônus nos 30 dias que antecedem o prazo de filiação. Ou seja, abriu-se uma janela para, inclusive, candidatos eleitos a mudarem de partido. E a janela vai ser de 2 de março de 2016 a 1º de abril de 2006. Nesse período, então, os candidatos eleitos poderão trocar de partido sem, com isso, perder o mandato. Outra questão que houve alteração foi na questão das convenções. As convenções coletivas, então, era previsto no artigo 8º, a escolha dos candidatos pelos partidos e deliberações sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Ou seja, nesse período deverá ocorrer as convenções. Lavrando, então, deverá se lavrar o respectivo ata, né, no livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral e publicado em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Esta redação, então, é uma nova redação dada pela alteração, como dito, na Lei 13.165 deste ano. Registro de candidaturas. O registro de candidatura, então, era previsto no artigo 11, né, da lei anterior. Os partidos e coligações poderão solicitar à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Ou seja, esta então é o prazo para fazerem a sua alteração. Os candidatos por vaga. Aqui interessante, o artigo 10º, cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de 150% do número de lugares a preencher. Aqui tem uma situação, uma alteração que foi introduzida pela nova lei, salvo nos municípios de até 100 mil eleitores, nos quais
cada coligação poderá registrar candidatos no total de até 200% do número de lugares a preencher. Então, por exemplo, aqui em Lajeado, na questão de candidatos à Câmara de Vereadores, são 15, então cada partido então terá esse limite para eleição, então, ou para escolha de candidatos. Na questão do coeficiente, o coeficiente é interessante, o coeficiente eleitoral, previsto então no artigo 108 da Lei 4737, estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do coeficiente eleitoral, tantos quanto os respectivos coeficientes partidários indicar, na ordem de votação nominal que cada um tenha no caso recebido. E para finalizar o parágrafo único, os lugares não preenchidos em razão da existência de votação nominal mínima, a que se refere o caput então, da legislação, serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109, que diz o seguinte: os lugares não preenchidos com aplicação dos coeficientes partidários em razão da existência de votação nominal mínima a que se refere o artigo 109 serão distribuídos de acordo com algumas regras, que são as seguintes: terá que se dividir o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares definido para o partido pelo cálculo do coeficiente partidário, previsto então no artigo 107, mais um. Cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média dos lugares preencher, desde que tenha candidato e que atenda a exigência evidente de votação nominal mínima, então as vagas. Esta redação foi alterada então pela nova legislação. E assim, no item 2, então, repetir a operação para cada um dos lugares que preencher nessa mesma lógica, né? Quando não houver mais partidos ou coligação, os candidatos que adentrarem as duas exigências previstas então no inciso anterior, inciso 1, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que representarem as maiores médias. Então, as principais alterações ocorridas nessa legislação. E aí tem algumas outras regras definidas então nos parágrafos seguintes que oportunamente vamos debater. As obras da hidrelétrica Cazuza Ferreira, às margens do rio Lajeado Grande, no distrito de Cazuza Ferreira, em São Francisco de Paula, foram visitadas pelo secretário estadual de Minas e Energia, Lucas Redecker. Acompanhado por assessores e pelo prefeito de São Francisco de Paula, o Antônio Juarez Rampel, Redecker foi recepcionado por diretores e colaboradores da Sertel, Coprel e Geopar, as 3 sócias do empreendimento, que com uma potência instalada de 9.100 kW vai gerar energia limpa para mais de 27 mil pessoas a partir do ano que vem. Até 1996, o mesmo local abrigava uma pequena usina de 150 kW da Sevicaf, cooperativa que acabou sendo incorporada pela Sertel em 2001. Os visitantes conheceram todos os setores da futura usina, como a barragem, casa de máquinas, tubulação forçada, tomada d'água e o local em que será construída a subestação elevadora. Com 85% de suas instalações concluídas, a hidrelétrica segue o padrão dos demais empreendimentos das cooperativas, respeitando as normas e legislações ambientais vigentes. Tanto que um dos focos desta obra é a manutenção do aspecto cênico da cachoeira existente nas proximidades do local. E o governador José Ivo Sartori recebeu direção executiva da Honda Energy do Brasil. Veja com Thaisa Borges, da TV Piratini. Nesta terça-feira, representantes da Honda Energy do Brasil estiveram reunidos com o governador José Ivo Sartori. A empresa trouxe no ano passado para o Rio Grande do Sul o parque eólico localizado em Xangri-Lá. O parque foi criado para atender a demanda de energia elétrica da fábrica de automóveis localizada em Sumaré, São Paulo. O nosso desejo é ampliar a nossa operação de energia eólica para podermos fornecer energia para as outras fábricas, como a fábrica de automóveis, a segunda fábrica de automóveis em São Paulo, assim como a fábrica de motocicleta que nós temos em Manaus.
O secretário de Minas e Energia do Rio Grande do Sul salientou as potencialidades do estado na geração de energia eólica. Nós temos hoje a melhor capacidade de vento comparado com todos os outros estados e temos já uma condição de um licenciamento ambiental um pouco mais ágil, né? E já com impacto ambiental conhecido que é baixo da energia eólica. Então nós estamos buscando primeiro consolidar essa relação que já existe de confiança da Honda com o Rio Grande do Sul e também deixar à disposição o estado aí para essa expansão. A comissão organizadora divulgou nesta quarta-feira os resultados da 18ª Olimpíada de Matemática, cuja prova foi realizada no dia 26 de agosto e reuniu aproximadamente 2.066 alunos de ensino fundamental e médio de 65 escolas, 25 municípios do Vale do Taquari e municípios vizinhos da região. Essa atividade contou com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A premiação dos alunos será dia 9 de dezembro, às 2 da tarde, no auditório do prédio 7 da Univates. Devido ao grande número de participantes e ao excelente desempenho de vários candidatos, a comissão organizadora da Olimpíada optou por selecionar as 15 melhores provas de cada série. Dessas, as 3 melhores receberão medalhas. Em algumas séries, houve empate em todos os critérios de avaliação das provas, e nestes casos optou-se por premiar mais de uma dupla com medalha de ouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3714-7000 no ramal 5515 com Alana Guerra, Amanda Riedel e Yasmin Lindemann. A lista dos classificados pode ser conferida no site da Univates, univates.br. E as exportações brasileiras de café somam 4 bilhões e 600 milhões de reais no acumulado do ano. Veja com Ana Gabriela Salles, da NBR. As exportações de café ultrapassaram 4 bilhões e meio de dólares no acumulado do ano. De janeiro a setembro, o Brasil enviou quase 27 milhões de sacas do produto para o exterior, uma queda de 0,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ainda segundo o Ministério, o café verde, moído, torrado e solúvel tem participação de 6,9% nas exportações do agronegócio brasileiro, aparecendo em 5º lugar na pauta de exportações do Brasil. Os principais destinos são Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão, Bélgica e Reino Unido. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Nessa terça-feira, a Câmara de Vereadores de Lajeado aprovou o último lote de requerimentos que visam o repasse de valores para 32 entidades do município de Lajeado. Até o momento, 3 entidades já receberam valores que foram subtraídos do orçamento do Poder Legislativo. O patinador Marcel Stirmer recebeu R$25 mil, a Ordem Demolei R$8 mil e a JCI, Oratória nas Escolas, R$3.600. Entre as entidades beneficiadas estão algumas diretamente ligadas ao Poder Executivo, como, por exemplo, o repasse para a Defesa Civil e Secretaria da Educação. A prática da utilização de recursos da Câmara para repasses a entidades não é nova. Em anos anteriores ocorreram, repasses para o Hospital Bruno Born, para a compra de câmeras de vídeo monitoramento, para a Associação de Moradores dos Bairros, a DEFIL, a Fundef, entre outros. O repasse de valores depende de projeto de lei proveniente do Poder Executivo, motivo pelo qual a Prefeitura foi oficiada com a aprovação unânime dos vereadores. Além da alocação desses valores, a Câmara de Vereadores terá sobra que será destinada ao Caixa Único da Prefeitura, provavelmente durante o mês de novembro. E os novos medicamentos aumentam chances de cura da hepatite C. Paulo La Sálvia, da NBR, traz as informações. As 2 primeiras caixas dos novos medicamentos contra a hepatite C foram entregues para uma paciente nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. Vou ter a minha saúde de volta, eu vou ter minha alegria de volta, eu vou ter a minha esperança de volta, eu e toda a equipe de hepatite C. Esta médica e professora da Universidade de Brasília avalia que os novos remédios são uma evolução em relação aos anteriores. Os pacientes vão levar comprimidos para casa, então ele não
precisa mais ir ao posto, ir ao centro de saúde tomar a medicação injetável, e um período de tratamento de 3 a 6 meses. Então, é uma revolução. 11 mil pacientes estão cadastrados junto ao Ministério da Saúde para receber os novos medicamentos contra hepatite C. A escolha desses pacientes seguiu uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, já que todos têm um grau mais avançado da doença. Mas a expectativa é que a lista de pacientes aumente. O Ministério da Saúde investiu ao todo R$1 bilhão na compra de 30 mil medicamentos. O Grupo Esperança, a Associação da Baixada Santista, que reúne 6 mil portadores de hepatite C cadastrados, aprovou a distribuição de graça dos novos medicamentos pelo SUS. O Ministério da Saúde, que fez uma negociação super importante, pagando 10% apenas do preço praticado no restante do mundo. Hoje o Brasil até se torna uma referência no tratamento, porque incorporou a distribuição pelo SUS desses novos medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, existem no Brasil 120 mil casos confirmados de pessoas com hepatite C, e a doença mata cerca de 3 mil pacientes por ano. Números que levaram o ministro a classificar a oferta dos novos medicamentos no país como revolucionária. É verdadeiramente um tratamento revolucionário que estamos introduzindo hoje aqui no Brasil, através do Ministério da Saúde, que eu equiparo esse momento histórico que nós estamos vivendo àquele lá atrás, quando nós iniciamos o tratamento da AIDS, com os antirretrovirais daquela época. Porque nós temos, só para dar uma dimensão, aproximadamente 700 e poucos mil pessoas portadoras de AIDS e devemos ter aí 1.400.000 pessoas portadoras de hepatite C. A queda de granizo durante a madrugada desta quarta-feira danificou mais de 300 residências em Encantado, de acordo com a Defesa Civil. A chuvarada ocorreu entre a meia-noite e a 1h da manhã, com 20 minutos de granizo. Foi o que informou o coordenador da Defesa Civil, Getúlio Leones Nunes. Os bairros mais atingidos foram Jardim do Trabalhador, Nova Morada, São José, Lajeadinho, Lago Azul, Santa Clara e Linha Garibaldi. Houve também destelhamentos em aviários do interior. O quartel do Pelotão Rodoviário de Encantado também foi atingido. Situado às margens da IRS 129, a unidade teve telhado danificado, ficou alagada e sem energia elétrica, assim como outros pontos da cidade. Os policiais colocaram uma lona para proteger o material. A Defesa Civil da cidade fez a distribuição de lona às famílias atingidas e um levantamento mais detalhado será feito para que haja distribuição de telhas, conforme a informação repassada por Nunes. Em Imigrante, o prefeito Celso Kaplan informa que as equipes da Defesa Civil já confirmaram mais de 20 casas danificadas. De acordo com ele, as localidades mais atingidas foram Daltro Filho, Linha Inhoff e o centro da cidade. Está sendo feito o levantamento mais detalhado dos estragos. Aviários, chiqueiros e residências do interior também foram atingidos. Lonas estão sendo distribuídas para cobrir as casas danificadas. Em Coqueiro Baixo, equipes da Prefeitura estiveram na manhã desta quarta-feira na comunidade de Nossa Senhora das Dores, a mais atingida pelo granizo desta madrugada. Foram distribuídos cerca de 300 metros quadrados de lona, cerca de 6 casas, além de aviários, plantação de fumo e alojamentos de vacas leiteiras ficaram danificados. E a presidente Dilma Rousseff fala que o reequilíbrio fiscal fará o Brasil voltar a crescer. Veja na matéria da NBR. A economia brasileira é uma economia bastante robusta. Nós somos um país com 370 bilhões de dólares de reservas. Ao mesmo tempo, não temos nenhuma bolha imobiliária, nem tampouco nenhuma crise bancária. Nos últimos 6 anos, nós tivemos e fizemos uma política anticíclica que foi responsável por garantir, durante esse período de crise internacional, um dos menores taxas de desemprego de toda a história do país. E nós sabemos que a crise internacional ela tem durado mais tempo do que o esperado. Nós não temos mais instrumentos para impedir que a crise nos atinja, principalmente após a desaceleração de outros países emergentes e também diante
do fim do superciclo das commodities. Isso exigirá do Brasil um reequilíbrio fiscal bastante profundo, o controle da inflação e a estabilidade macroeconômica. Isso nos levará necessariamente a voltar a crescer e também a gerar empregos. O Tribunal de Contas do Estado entregou na tarde da terça-feira o prêmio Boas Práticas de Transparência da Internet aos gestores de 76 executivos e 60 legislativos municipais. A premiação consistiu na entrega de um diploma e menção honrosa e de um selo digital para os sites. 4 municípios da região foram agraciados nessa segunda edição dos prêmios. Os ganhadores são a Prefeitura e a Câmara de Arvorezinha, a Prefeitura e a Câmara de Estrela, a Prefeitura e a Câmara de Teutônia e a Prefeitura de Itapuca. Os sites foram avaliados entre os dias 1º de julho e 14 de agosto, com base na metodologia desenvolvida pelo Tribunal. Ela permite verificar se os poderes disponibilizam informações relacionadas às suas atividades, conforme previsto nas leis de acesso à informação, de responsabilidade fiscal e Lei Complementar 101 do ano 2000. A pesquisa abordou 88 itens de controle, constantes em 22 critérios. As normas obrigam o poder público a disponibilizar informações de interesse da coletividade, em especial sobre a administração dos recursos públicos, de forma a também viabilizar a participação da sociedade no controle da gestão governamental. Tanto a Câmara de Vereadores quanto a Prefeitura de Estrela foram agraciados pela segunda vez com a distinção. A concessão do prêmio mostra o compromisso com a transparência da gestão e, acima de tudo, com a população da cidade, dando publicidade e transparência a todos os atos do governo, foi o que disse o prefeito de Estrela, Carlos Rafael Malman. E começa a tramitar no Congresso o julgamento das contas da Presidente da República. Veja na matéria da TV Senado. O aviso do Tribunal de Contas, que já estava no Congresso há quase 2 semanas, foi lido no plenário do Senado nesta terça-feira. Esta presidência comunica que recebeu do presidente do Tribunal de Contas da União, nos termos previstos no inciso 1º, artigo 71 da Constituição Federal, os avisos números 748 e 750 de 2015, encaminhando o acórdão, parecer prévio, relatório e voto do ministro Augusto Nardes sobre as contas do Governo da República referente ao exercício de 2014. A mensagem vai à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, nos termos do despacho do presidente do Congresso Nacional. O TCU recomenda que senadores e deputados rejeitem as contas da presidente Dilma Rousseff referentes a 2014. Em mais de 900 páginas, o ministro Augusto Nardes aponta 15 indícios de irregularidades. Segundo o tribunal, diversos procedimentos adotados pelo governo afrontam a lei de responsabilidade fiscal. Bancos estatais teriam sido usados para financiar políticas públicas, o que é proibido. Operações ocultas teriam distorcido o resultado fiscal em quase 40 bilhões de reais. O parecer considera grave a autorização por meio de decreto para gastos de 15 bilhões de reais sem previsão no orçamento e classifica como evidente a responsabilidade direta da presidente da República sobre as chamadas pedaladas fiscais. A Advocacia Geral da União nega que o Executivo tenha violado a lei de responsabilidade. Segundo o governo, o TCU reprova agora o que considerou legal no julgamento das contas de outros presidentes. Mas é o Congresso quem vai dar a palavra final sobre as contas da presidente Dilma Rousseff. Um parlamentar da Comissão Mista de Orçamento será indicado para apresentar um relatório em 40 dias. Depois disso, senadores e deputados terão 15 dias para apresentar emendas que devem ser analisadas pelo relator nos 15 dias seguintes. A comissão tem 7 dias para discutir e votar o parecer. 5 dias depois, a CMO deve comunicar a decisão ao Congresso, que vota o parecer em sessão conjunta. O prazo total é de 82 dias. Cabe à CMO abrir, inclusive, o prazo para qualquer defesa, se pertinente, se aliás, requerida, né? Não acho importante me defender, então o governo não virá. Queremos fazer uma defesa, então virá, mas dentro da CMO.
A Faculdade La Salle está com inscrições abertas para o processo seletivo marcado para 5 de dezembro, da 1h30 até as 4h30 da tarde. Os interessados podem fazê-las pela internet até o dia 3 de dezembro. Na secretaria, as inscrições podem ser realizadas até o dia 4. A taxa de R$ 15, sendo que o candidato carente deve encaminhar requerimento à comissão do processo seletivo, comprovando a situação econômica. A faculdade oferece 6 cursos de graduação. É a administração, que tem duração de 4 anos, agronegócio, com aulas por 3 anos e meio, gestão ambiental, gestão financeira e recursos humanos e processos gerenciais, que seguem por 2 anos e meio, todas no período da noite. O vestibular consiste em uma prova de redação em que o aluno terá de optar entre 3 temas. Um deles será escolhido pela comissão do processo seletivo e conhecido pelo candidato somente no dia do vestibular. O gabarito oficial será divulgado no dia 7 de dezembro e as matrículas podem ser efetuadas nos dias 8, 9 e 10 de dezembro. As informações e inscrições pelo site lasalle.edu.br/faculdade/estrela ou pelo telefone 3720-2732. A Faculdade La Salle localiza-se na Rua Tiradentes 401, no bairro Centro, em Estrela. E a aplicação de provas do Enem acontece em 4 fusos horários diferentes no Brasil. Preste atenção no horário em que vale aqui para o Rio Grande do Sul. É neste fim de semana. Veja na matéria da NBR. A aplicação das provas será no próximo final de semana, dias 24 e 25 de outubro, em todo o país. Entre os 9 estados que aderiram ao horário de verão, mais o Distrito Federal, o edital prevê que, seguindo o horário oficial de Brasília, os portões devem permanecer abertos do meio-dia à 1 da tarde e o início das provas será à 1h30. Já os estados que não adotaram o horário de verão, a abertura dos portões será das 11 ao meio-dia, seguindo o horário local, com o início das provas ao 12h30. Amazonas, Rondônia e Roraima, onde o fuso horário local, mesmo depois do horário de verão, tem 2 horas a menos que Brasília, a abertura dos portões vai acontecer às 10 da manhã e o fechamento às 11, com o início das provas às 11h30 da manhã. No Acre, com 3 horas a menos em relação a Brasília, os portões vão ficar abertos das 9 às 10 da manhã e o início das provas está previsto para as 10h30 da manhã. O Sicredi Região dos Vales disponibilizou de julho a outubro de 2015 aos produtores dos 18 municípios da sua área de atuação R$ 32 milhões em recursos para operações de custeio agrícola. Os valores repassados contribuíram com a atividade econômica de 2.700 produtores e são compostos em sua maioria por linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Os valores liberados pelo Sicredi para a safra 2015 e 2016 tiveram como principal destino o plantio de lavouras e pastagens. Conforme levantamento da instituição, nesta safra, a área total plantada foi de 22.300 hectares de diferentes culturas. Entre as principais atividades financiadas estão 14.000 hectares de milho, 5.500 hectares de soja, 2.000 de erva mate e 380 de uva. Uma das principais atividades econômicas da região dos vales, a agricultura, além de garantir renda às famílias, também é importante para o desenvolvimento de diversas cadeias produtivas, como a das aves, suínos e leite, abastecendo também a indústria de alimentos, outra importante fonte geradora de empregos na região. Além de auxiliar na produtividade das lavouras, os recursos disponibilizados também movimentam a economia regional. O diretor executivo do Sicredi Região dos Vales, o Roberto Scorsato, destaca que os recursos que foram repassados pela instituição financeira cooperativa, além de viabilizar o plantio e o investimento nas propriedades rurais, promovem a geração de renda e o desenvolvimento local. A quarta-feira foi de muita comemoração para os integrantes da APAE de Lajeado. Os 44 anos de história da instituição foram celebrados com tortas e um presente especial para os alunos e funcionários.
A trupe teatral Viajantes dos Sonhos trouxe sorrisos aos rostos dos alunos e crianças. Para a coordenadora clínica e pedagógica da associação, Ana Paula Miller, a semana é muito especial para todos. Na verdade, essa é uma semana muito especial para a PAI de Lajeado, porque hoje nós estamos, dia 21, comemorando 44 anos e, sem dúvida, os alunos já vêm se preparando para o aniversário da PAI há muito tempo, porque vem contribuindo, inclusive, com a decoração da nossa festividade máxima, que é na sexta-feira, que é o nosso primeiro carreteiro solidário. E hoje, no dia oficial do aniversário da nossa PAI, nós temos uma programação de aniversário mesmo, com velhinhas, torta, parabéns, balões e uma surpresa especial para os alunos agora após o recreio, que é a diversão com os palhaços do Kiko Decker. Entre as atividades que compõem a celebração dos 44 anos da PAI está o primeiro carreteiro solidário. Na sexta-feira, no dia 23, sim, é uma programação aberta a toda a comunidade, aos nossos profissionais, a voluntários, diretoria, aos nossos familiares. É uma programação aberta, na verdade, porque nós vamos fazer um carreteiro solidário e nós queremos reunir justamente essas pessoas que estão ligadas com a PAI e que contribuem conosco, que colaboram conosco, e nós queremos comemorar o aniversário da PAI com muita gente. O carreteiro solidário vai ser na paróquia Santo Inácio, no centro de Lajeado, no salão paroquial, e a partir das 20 horas, com apresentações dos nossos alunos, sorteio de brindes, um cardápio bem elaborado por voluntários, e nós contamos com a participação da comunidade. Os ingressos estão sendo vendidos ao custo de R$ 25,00 para adultos e R$ 15,00 para crianças de 6 a... Para a coordenadora, é importante ressaltar o destino que será dado ao dinheiro arrecadado. Esse é um evento muito específico. Ele tem o objetivo de reunir familiares e comunidade, alunos e as pessoas que participam da PAI, e o recurso obtido com ele é especificamente para nós investirmos nos passeios de final de ano que são realizados com os alunos. O grupo fará 3 viagens para melhor atender os alunos e seus diferenciais. Haverá passeios para Quinta da Estância, Moinhos do Campo e Sítio Pedagógico Paraíso. A 10ª edição da Feira do Livro de Lajeado chega ao seu 3º dia com diversas atividades culturais para todos os gostos. Com realização do Sistema Fecomércio RS Sesc e da Prefeitura Municipal, o evento ocorre até o dia 24 de outubro, aqui no Parque Histórico. Nesta quinta-feira, o momento Encontro com o Escritor e a Hora do Conto será com a escritora Leia Cassol. As atividades ocorrerão em diversos horários ao longo do dia. Já Marô Barbieri irá ministrar a palestra Pastoreio, voltada para os alunos dos anos iniciais no Salão Troller. Tem o Cine Simões, colóquio literário com Alivate, distribuição ou divulgação da edição especial do jornal Lajeado Acontece e o projeto Liderança, além do sarau das comunidades escolares da Rede Municipal de Educação, que são os complementos da programação. Mais informações sobre as atividades podem ser obtidas no Sesc Lajeado, na Rua Silva Jardim 135, o telefone é o 3714-2266. E no próximo sábado, o SESI Lajeado realizará o Dia Saudável no SESI. Será das 2 até as 6 da tarde no Centro de Atividades local, na Avenida Amazonas, 1815, no bairro Universitário. O evento é gratuito e terá vários serviços à disposição da comunidade, como torneio de voleibol misto na grama, corte de cabelo, manicure, pintura no rosto, brinquedos infláveis e outras atividades nas áreas da beleza, nutrição e entretenimento. Mais informações no fone 3710-6110 ou pelo e-mail lazer.lajeado@sesirs.org.br. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a quinta-feira será nublada com pancadas de chuvas e trovoadas em Lajeado. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima não passa dos 22 graus nessa quinta-feira. Amanhã de sábado será de intensa programação na Rua de Eventos de Arroio do Meio, onde ocorre a 13ª edição da campanha de descarte ambientalmente correto, Jogue Limpo com Arroio do Meio, e também as tradicionais Feira do Produtor e do Artesanato. As atrações não param por aí. Quem passar pelo local das 8 até o meio-dia poderá adotar cães ou doar ração e utensílios de pet à Associação de Proteção dos Animais Arroio Meenses.
Para os que gostam da arte, haverá exposição de quadros pintados com óleo sobre tela da jovem Graziele Graff. Interessados em orientações sobre vagas de emprego e seguro-desemprego poderão esclarecer dúvidas com servidores do Cine. O espaço contará ainda com profissionais da Secretaria da Saúde e Liga Feminina de Combate ao Câncer para verificar a pressão arterial e dicas sobre saúde preventiva. Ainda sobre prevenção, será apresentado o projeto educativo contra o abuso e violência doméstica, Quebrando o Silêncio. Para animar as crianças, os personagens da revista Nosso Amiguinho e o grupo Desbravadores Pérola do Vale participam do evento. Quem tiver resíduos para descarte está convidado a participar do Jogue Limpo com Arroio do Meio. Serão recolhidos eletroeletrônicos, vidros de café e conservas em estado de reutilização, além de medicamentos vencidos, pilhas, baterias, óleo de cozinha usado, papelão, plástico, jornais, revistas, garrafas, PET, latas de alumínio, sucatas e lâmpadas fluorescentes. Este foi o Redação Informativa desta quarta-feira, 21 de outubro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quinta-feira, 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.